Olá, meus amigos, paz e bem. Prazer estarmos juntos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos sobre os tipos penais, sobre a parte especial do Código Penal brasileiro. E hoje nós vamos olhar de modo mais particular sobre os crimes contra o patrimônio, os tipos penais que estão envolvidos neste título 2 da parte especial do Código Penal brasileiro. Como nós já temos falado, vamos observar apenas os tipos penais mais importantes e aprofundar o nosso conhecimento nesses tipos penais. Vamos começar pelo furto. Mas antes de abordar essa questão, deixa eu fazer dois esclarecimentos que suponho serem importantes, que valem tanto para o furto quanto para o roubo. Ora, o que tem sido estabelecido pela jurisprudência nacional é que para que se concretize, para que se consume o furto e o roubo, não há necessidade que o meliante, que o infrator tenha a posse mansa e tranquila, desvigiada da res furtiva, da coisa subtraída. Basta que se manifeste a inversão do domínio da coisa, ou seja, já não está mais em poder da vítima, passou ao poder daquele que é o agente criminoso. Então, é isso que a gente precisa compreender como ponto de partida. E, em segundo lugar, quando nós falarmos de violência e grave ameaça, será violência e grave ameaça contra a pessoa. Por isso, nós vamos perceber que o indivíduo que usa um explosivo para subtrair, por exemplo, o dinheiro que está dentro de um caixa eletrônico, ele pratica furto e não roubo. Ah, mas ele usa um explosivo, isso não é uma ação violenta? Gente, para esta questão, para a dimensão dos crimes contra o patrimônio, violência será violência praticada contra um indivíduo, uma pessoa, contra um sujeito, e não o uso da força contra objetos para violar obstáculos para alcançar os objetos. Vamos dar uma olhada, vamos nos adentrar nas questões do Código Penal. Vamos dar uma olhada lá. Primeiro, o artigo 155 do Código Penal brasileiro. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, aqui nós temos a figura da subtração, né? Tirar da posse de um indivíduo e fazer com que essa posse seja sua. Muita atenção para esta questão, que é a questão do furto de uso, que é uma conduta atípica, pode ser até imoral, mas ela não constitui crime. O que seria o furto de uso? O furto de uso seria aquele momento em que o indivíduo subtrai a coisa alheia, retirando de seu domínio, faz uso desta coisa, mas desde o início tinha somente a intenção de usar e depois devolve a coisa subtraída sem qualquer dano ou prejuízo a esta. Então, nós teríamos aqui o furto de uso, que é uma conduta atípica. Martor quer dizer que se uma pessoa subtrair e depois devolver não cometeu crime? Você pode dizer que isso é uma conduta indevida, isso poderia ser até objeto de uma discussão cível, visando a indenização por lucro cessante ou por qualquer outro dano causado. Mas crime propriamente não é. Isto porque o tipo penal diz o seguinte, venha comigo e observe o que o tipo penal diz. Subtrair para si. Para si significa com a intenção de fazer da coisa algo que agora passa a ser minha. E a segunda expressão, para outrem, com a intenção, subtrair com a intenção de fazer com que a coisa, deixando de ser de seu legítimo proprietário, passe a ser de outrem. Muito interessante essa questão do furto de uso e tem a ver com o princípio da legalidade, que estudamos na nossa primeira aula. Se a conduta não é precisa e especificamente descrita pelo tipo penal, pelo texto legal, nós não podemos fazer uma analogia, uma comparação, um ato de similitude para assim incriminar o agente. Não é permitida a prática da analogia e malam partem no direito penal, né? Então, analogia para prejudicar, uma comparação para prejudicar
o réu. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha o parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, aqui você tem uma causa de aumento a incidir na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 68, que nós já estudamos. E o que é repouso noturno? A primeira observação que eu faço é que não há sentido falar em repouso noturno senão em um lugar que seja residencial, moradia. Então, se o crime aconteceu num depósito de gás e está lá, tem um vigilante lá durante a noite, mas ninguém mora ali, então não há de incidir aqui a causa de aumento, porque quando se fala de repouso noturno, significa a falta de vigilância que acontece na maioria das casas das pessoas que dormem à noite e que não observam, né? Aproveitando-se da falta de vigilância, o indivíduo vai e subtrai objetos. Então, o repouso noturno não se caracterizará em lugares industriais, comerciais, onde as pessoas não residem, ok? Em segundo lugar, uma segunda observação, repouso noturno é a hora em que a maioria das pessoas daquela localidade já está recolhida no sono. Em algumas cidades do interior, onde a vida é mais rural, nós poderíamos ter o repouso noturno às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. Mas em um grande centro como Recife e outras grandes cidades, às 8 da noite não é ainda a hora do repouso noturno. As pessoas ainda estão trabalhando, estudando, a vida é ativa, assistindo o jornal, então isso não é uma hora. Então vai depender muito da cultura local e o magistrado há de observar isso. No parágrafo 2º, nós temos aqui a figura do furto privilegiado. E já disse que essa linguagem não é uma linguagem que eu gosto muito, porque, na verdade, como nós veremos aqui, nós teríamos uma causa de diminuição. O parágrafo 1º fala causa de aumento, e aqui é uma causa de diminuição. Poderá diminuir a pena, que é de 1 a 4 anos, de 1 a 2/3. E em que condições aconteceria isso? O furto dito privilegiado, furto com causa de diminuição. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Mas o que é pequeno valor? A jurisprudência nacional tem admitido como coisa de pequeno valor aquilo cuja importância seja menor do que um salário mínimo. Então, ser primário, ou seja, não ter cometido o crime, já tendo contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado, e o objeto subtraído é de pequeno valor, importa em menos de um salário mínimo. Se for menos de R$100, nem é de pequeno valor. A gente estaria na esfera do princípio da insignificância ou da bagatela. Imagina, não faz sentido mover toda uma ação penal para punir alguém que furtou um refrigerante que custa R$10, né? Então, pequeno valor, preço menor do que um salário mínimo e maior do que R$100, porque abaixo de R$100 nós estaríamos na esfera do princípio da insignificância ou da bagatela. Agora nós vamos para as dimensões que apontam, né, a questão da subtração ou desvio de energia elétrica. Em cada local desse país tem um nome diferente, é macaco, gato, né? Tem um animal diferente. Mas é o desvio de energia elétrica. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Durante muito tempo, não se podia punir criminalmente quem fazia o desvio de energia elétrica, porque o indivíduo era preso, não havia a res furtiva, a coisa furtada, para demonstrar a incidência e a veracidade do crime. Então, foi necessário que o legislador incluísse o parágrafo 3º para que pudéssemos vislumbrar como prática de furto, uma conduta equiparada ao furto, o desvio de energia elétrica. Mas a mesma coisa não se dá, por exemplo, com um sinal de TV a cabo ou de sinal de internet, porque não existe aqui essa figura que é outra forma de energia
energia que tenha valor econômico. Seria energia elétrica, energia eólica, energia solar, que você subtrai de um local onde há uma captação enorme de energia solar e a pessoa desvia essa energia, mas esses outros sinais continuam em uma zona de lacuna legislativa, né? Uma área onde não é possível imputar crime porque não há previsão legal que preveja. A partir do artigo 4º, nós temos o furto qualificado. Então, a gente vai perceber que vários dos itens que estão presentes no furto qualificado estavam presentes nas agravantes do artigo 61 que nós lemos. Mas, lembra, quando uma conduta se adequa em uma qualificadora, então a gente não pode evocar, na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante, porque seria, como nós já explicamos, bis in idem, cobrar duas vezes a mesma coisa. Então, vamos ao parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Perceba, é o dobro, não é? O furto simples é de 1 a 4, o furto qualificado de 2 a 8 anos e multa, se é cometido com a destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, você quebrou o cadeado para entrar na casa da pessoa ou quebrou o vidro para poder, assim, acessar o interior do carro. Então, houve destruição ou rompimento de obstáculo, então você tem o furto qualificado. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, né? Abuso de confiança, o indivíduo que trabalhava há muitos anos numa empresa e a quem o dono da empresa confiava o acesso ao cofre ou às contas da empresa, desvia esse dinheiro. Então, o furto é qualificado. Observe, minha amiga e meu amigo, que o fato de alguém trabalhar numa empresa não significa necessariamente que há confiança e, portanto, a qualificadora do abuso de confiança. Uma pessoa que trabalha há uma semana numa empresa é uma pessoa praticamente desconhecida, portanto, se viesse a subtrair patrimônio da empresa, não haveria a incidência da qualificadora do abuso de confiança, porque não há efetivamente confiança, né? Mediante fraude, o indivíduo enganou a vítima para poder subtrair a coisa, passando-se por alguém que não é. Escalada, não é escalada de um muro de 1 metro, pressupõe que temos um muro de 2 ou 3 metros, em que o indivíduo fez todo esse esforço para proteger o seu patrimônio e, mesmo assim, escalou, né? E, em último lugar, fala de destreza, né? Uma habilidade especial. O indivíduo lá que, com um grampo, abre a porta e adentra o espaço para subtrair. Aquele indivíduo que vai lá, o cara andando pela rua, subtrai a carteira dele, né? Sem que ele perceba. Então, aqui a gente teria a figura da destreza. Observe, se o indivíduo está embriagado, dormindo, e a pessoa vai lá e tira a sua carteira, não há destreza nenhuma, não há nenhuma especial habilidade nisso. Assim, eu falaria de um furto simples e não de um furto qualificado, porque ali não haveria destreza. Com emprego de chave falsa, né? O indivíduo falsifica a chave para abrir o local, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos lá para o parágrafo 4A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, veja, então, outra qualificadora, uma qualificadora mais grave. A primeira qualificadora era as circunstâncias do parágrafo 4º, colocavam a pena de 2 a 8, agora eu tenho penas de 4 a 10. Se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O objetivo dessa norma de 2018 era desestimular a prática que, naquela época, se tornara uma epidemia de pessoas explodindo caixas eletrônicos para subtrair o dinheiro que estava dentro do caixa, né? Então, tornou-se mais grave, qualificou-se essa conduta. Parágrafo 4B, a pena de reclusão de 4 a 8 anos, mesma pena, e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores. Essa é a norma de 2021, meu amigo.
Então, agora, o que se pretende, se lá em 2018 a febre era praticar crimes através de explosivos em caixas eletrônicos, agora, em 2021, a febre é praticar crimes através do WhatsApp, através dos computadores, das redes sociais. Então, o legislador tem que correr atrás da criminalidade e punir com mais severidade crimes que estão sendo praticados aqui e agora. Veja, lá na década de 70 foi estabelecido aquele parágrafo 3º, né, que equipara a energia elétrica. Em cada momento, a gente vê a alteração da lei que tem por objetivo intensificar a persecução, a criminalidade que vai sendo praticada naquele momento. E esse é o nosso momento, né? Então, o crime, a fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança, porque às vezes não há você não invadiu o equipamento, foi a própria pessoa que te deu a senha, mas deu porque ela foi enganada, né? Foi ludibriada por você. Então, é mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Aí é que vem a seguinte questão. Martorelli, qual seria a diferença do furto qualificado pela fraude nestes sistemas do artigo do parágrafo 4b e o estelionato, né? E o estelionato. No estelionato, existe uma fraude, existe um artifício que é utilizado para enganar a vítima. Então, no estelionato, geralmente você tem uma assinatura que é mudada, você tem alguém que se passa por um indivíduo de outra atividade. Aqui não. Aqui o objetivo é perceber que a fraude foi feita por meio de sistemas eletrônicos, através desses sistemas eletrônicos, e então vai se caracterizar o furto qualificado e não o estelionato. Enquanto no estelionato nós temos um artifício que é um artifício material, um artifício mecânico de ação que ilude a vítima, aqui nós temos instrumentos cibernéticos, é o celular, são os aplicativos que são utilizados como instrumento. Às vezes é um software que é instalado dentro do teu computador, um vírus que retira. Então, aqui nós não estamos diante do estelionato, mas a fraude qualificada pelo uso de instrumentos tecnológicos. Muito bem. Parágrafo 4c, a pena é aumentada, a pena prevista no parágrafo 4b deste artigo é considerada a relevância do resultado gravoso, ou seja, quanto maior for o prejuízo, maior será a pena. Inciso 1º, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. E por que isso? Porque é mais difícil, né? Se o servidor está fora, é mais difícil o controle, o bloqueio. Então, para desestimular isso, a pena é aumentada. Aumenta-se a pena de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, que são alvos privilegiados desse tipo de conduta, desse tipo de crime. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 2 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para fora do Estado ou para o exterior. Se for um carro, se for uma moto, se for uma lancha, um jet ski, tudo que é veículo automotor, e esse veículo vier a ser transportado de um estado para outro ou do Brasil para o estrangeiro, então você tem a pena, uma forma qualificada, reclusão de 3 a 8 anos. Reclusão de 3 a 8 anos. Muito bem, parágrafo 6º, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente. Semoventes são aqueles que se movem por si mesmos, né? São os animais.
são semoventes domesticável de produção. O que é o semovente domesticável de produção? É o gado, né? É a vaca, é o cabrito, o cordeiro. Esses seres vivos, né, se movem, são chamados de semoventes, que são criados para a produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, o objetivo é proteger o agronegócio, aí, criando uma pena mais severa, veja, de 2 a 5 anos, se o objeto de furto, a coisa furtada, for estes animais semoventes, domesticável de produção. Para artigo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, aqui é bem pesada a pena, e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Veja, nós estamos aqui, lá em cima a gente viu, né? Se é utilizado explosivo, o furto é utilizado explosivo no furto, a pena é de 4 a 10 anos. Aqui também a pena é de 4 a 10 anos, se a coisa furtada for um explosivo, né? Então, aqui está tentando cercar a prática e é uma norma de 2018, como nós vimos. Temos a figura do furto de coisa comum, né? Subtrair o condômino, ou coerdeiro, ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Coisa comum significa algo que é meu e teu. Então, imagine que um herdeiro subtrai, antes da partilha dos bens, algo que deveria ser dividido formalmente, ou um indivíduo que é sócio de uma empresa que tem a distribuição, por exemplo, de botijões de gás, tem 100 botijões ali, e ele teria 50% da empresa, e ele vai lá e subtrai 70%, e assim invade o patrimônio do colega, né? Então, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos, somente se procede mediante representação, não é punível a subtração de coisa comum fungível. Fungível significa que pode ser substituída de outra de mesma qualidade, cujo valor não excede a cota de que tem direito a agente. Voltando ao exemplo, nós somos sócios, tem 100 botijões de gás no depósito e eu subtraio 40 botijões e 50 era... Então, não há que se falar. Eu subtraí o que era meu, a minha parte. Então, não é punível. Então, eu, ainda que tenha subtraído, não serei punido. Vamos agora para o roubo. Olha qual é a diferença. Subtrair, a gente já tinha visto que subtrair é tanto do furto quanto do roubo. Coisa alheia móvel também está lá, mas a diferença está aqui, ó, mediante ameaça ou violência à pessoa, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. É isso, meus amigos, que vai tornar o roubo como tal. Ora, aqui eu tenho a violência própria. Eu uso a violência para subtrair. E aqui eu tenho a violência imprópria. Ou, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, a violência própria é aquela violência que eu ameaço ou espanco a pessoa para poder subtrair a coisa. A violência imprópria é aquela que eu amarro a pessoa, prendo a pessoa e depois vou subtrair. Não é que eu agi violentamente contra ela diretamente, mas eu usei uma estratégia que tornou impossível que ela se defendesse. Por exemplo, aquela situação do Boa Noite Cinderela, né? O indivíduo coloca uma substância, a pessoa apaga e depois subtrai. É roubo, porque aqui eu tenho uma violência imprópria. A pessoa não bateu na vítima, mas tornou impossível a resistência à subtração. A reclusão, nestes casos, é de 4 a 10 anos. Veja, o roubo aqui tem a mesma pena daquele furto de explosivos ou furto com explosivos, né? Que é a pena de 4 a 10 anos. A gente viu aqui, ó, 4 a 10 anos. Muito bem. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa,
emprega violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa em si ou para terceiro. Agora, vamos prestar muita atenção aqui, porque a gente pode fazer uma confusão. Então, deixa eu ir lá para o quadro branco, para a gente tentar entender isso com clareza diáfana. Muito bem, eu tenho o roubo. Aí eu vou falar da violência própria, que é a violência aplicada como meio para subtrair. Então, aqui eu tenho meio para subtrair a coisa. Beleza. E o que é violência imprópria? Aqui é aquela que é empregada para impedir que a vítima possa se defender. Então, a violência imprópria é aquela que é utilizada para impedir que a vítima possa se defender. E aí eu dei o exemplo do chamado Boa Noite, Cinderela, né? Que é, então, a pessoa fica entorpecida e aí não pode se defender. Agora, observe que existe o roubo próprio e também existe o roubo impróprio. O roubo próprio é este descrito no caput. O roubo impróprio é aquele que pretendia furtar, ou seja, não tinha a intenção de usar a violência para subtrair, mas acaba usando a violência para garantir o sucesso da ação criminosa. Então, é aquele indivíduo que pega o celular da vítima, coloca no seu bolso, a vítima percebe, vai na direção dela e ela soca a vítima. Então, veja, ele não utilizou a violência para subtrair, ele utilizou a violência já depois de ter subtraído para garantir a preservação da posse indevida que agora detinha do objeto subtraído. Percebe? Então, o roubo impróprio, eu tenho a violência própria e a violência imprópria. A violência própria é aquela que eu uso como meio para subtrair, a violência imprópria é aquela que eu utilizo para neutralizar as formas de defesa da vítima. Beleza. Isso tudo é roubo próprio. E o roubo impróprio? O roubo impróprio é o furto que não deu certo. A pessoa queria subtrair sem violência ou grave ameaça, mas como a vítima percebeu, ele então agride a vítima para garantir o sucesso da ação criminosa, ou seja, para permanecer consigo com a coisa subtraída. Acho que ficou claro agora. Vamos voltar lá para o Código Penal para continuar a nossa viagem comentada. Então, nós temos aqui a figura no parágrafo 1º do artigo 157 de uma outra forma, né, com a mesma pena de 4 a 10 anos, que é o roubo impróprio. O parágrafo 2º vai falar do roubo majorado, porque aqui a gente tem uma causa de aumento, não é uma qualificadora, é uma causa de aumento. A gente já sabe a diferença entre qualificadoras e causas de aumento. Então, se o parágrafo 2º, vejam que interessante, se o parágrafo 2º, se o parágrafo 4º do furto fala de furto qualificado, nós não vamos ter o roubo qualificado por aquelas mesmas razões do furto. Roubo só é qualificado pelo resultado, ou seja, nós só temos roubo qualificado quando da violência resultou lesão corporal grave ou gravíssima,
ou quando da violência resultou a morte da vítima, que é o conhecido como latrocínio. Então, percebam a diferença e vamos dar uma olhada no roubo majorado, ou também chamado de roubo circunstanciado. Vamos ver. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Muito cuidado aí, pessoal, porque pode ser que na prova coloque o seguinte: o cara estava num veículo que não tinha qualquer identificação de ser uma empresa de transporte, e o indivíduo foi lá e subtraiu, roubou lá aquele indivíduo que dirigia um carro branco, mas sem nenhuma identificação externa. Então, nesse caso, nós não vamos ter o roubo com a causa de aumento, né? Teríamos um roubo, em tese, simples. Muito bem. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Eu ia chamar a atenção disso e talvez tenha esquecido, mas observe o detalhe de que, para que apareça a qualificadora do furto e a majorante do roubo, necessário se faz que efetivamente o veículo tenha sido transportado. Se não foi transportado, se não chegou a sair do estado, não vai incorrer nem a qualificadora para o furto, nem a majorante para o roubo. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. É o caso, por exemplo, que o malandro invade a casa e bota todo mundo num quarto, fecha o quarto para poder passar a tarde toda lá, subtraindo, fazendo a mudança de todos os móveis e utensílios que tem na casa. Então, você vai ter uma qualificadora aí. Agora, cuidado para não confundir isso com a extorsão qualificada pela restrição da liberdade das pessoas. Uma das confusões mais comuns dos estudantes de direito, não apenas dos estudantes de direito, mas dos concurseiros em geral, é confundir roubo e extorsão. Martor, quando eu vou saber se é uma extorsão ou é um roubo? Veja, no roubo, o indivíduo usa grave violência ou a ameaça para subtrair, mas ele não depende da tua cooperação. Se, por exemplo, um ladrão chega para você e diz: me passa o celular, se você não passar, ele bate em você e toma. Entende? Se você não quiser passar de jeito nenhum, ele te mata e toma. Ele não precisa da tua ajuda. Se ele quiser, ele vai lá e toma o que é teu. Então, a violência está ali para isso. No roubo, é isso. E na extorsão, Martor? Na extorsão, não. Na extorsão, para que ele consiga levar a cabo, levar até o final o seu intento, ele precisa da tua ajuda, ele precisa da tua participação. Por exemplo, me dê a senha do seu banco, senão eu lhe mato. Ora, se você não quiser cooperar, ele não tem como tomar de você a senha do banco. Não tem. Não tem. Então, se ele diz: me dê seu celular, senão ele mata, ele pode, de fato, matar você e tomar seu celular. Mas se ele disser: me dê a senha do banco, senão ele mata, ele pode matar. Se ele matar, ele não consegue a senha do banco de jeito nenhum. Entendeu? A diferença é que, na extorsão, a participação da vítima é indispensável. Aquilo que nós temos, por exemplo, naquilo que ficou conhecido como sequestro relâmpago. Que expressão infeliz, porque o sequestro relâmpago nem é sequestro, nem precisa ser relâmpago, né? É uma expressão muito infeliz, porque sequestro é um tipo penal que consiste na privação da liberdade sem nenhuma intenção patrimonial. Para ser sequestro, você não pode ter uma intenção de subtrair, de obter resgate, porque se obter resgate não é sequestro, é extorsão mediante sequestro. E se o objetivo é ter alguma vantagem, né, a privação da liberdade do outro é para obter alguma vantagem imediata e tal, então a gente pode estar diante do roubo, qualificado pela limitação da liberdade, ou a extorsão, qualificada pela limitação da liberdade. Então, aquilo que é comumente chamado de sequestro relâmpago, tecnicamente é extorsão qualificada pela privação da liberdade. A gente vai estudar isso daqui a pouco, mas eu até poderia correr aqui com você e mostrar isso aqui. Olha, extorsão, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima.
E essa condição é necessária para obter a vantagem econômica. A pena é de 6 a 12 anos, além da multa. E se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 129, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. 129 é o artigo 159, desculpe, artigo 159 deste que é a questão relativa à extorsão mediante sequestro. Mas vamos voltar lá para o roubo majorado. Roubo majorado. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade. Inciso 6º, se a subtração for de substância explosiva ou acessória que conjunta ou isoladamente possibilita a sua fabricação, montagem ou emprego, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca é faca, canivete, então aqui você tem uma majorante, essa majorante de 1/3 até a metade. Agora temos outra majorante mais grave, com um aumento de pena de 2/3. Olha que sério, aumenta-se em 2/3 a pena. Quando? Se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo, 2/3. Se há a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo. Então, o cara faz o roubo com armas e tal, explode lá o caixa eletrônico. Então veja, aqui o roubo as pessoas estão lá, usam a violência, grave ameaça e tal, mas ainda assim botam a explosão lá, porque se não tivesse grave ameaça às pessoas, seria furto qualificado pelo uso de explosivos. Aqui eu tenho o roubo majorado, houve violência e grave ameaça contra as pessoas e ainda foi utilizado explosivo para romper o obstáculo que lhe permitiu aos meliantes alcançar a coisa subtraída. Muito bem. Agora, parágrafo 2b. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Olha aqui a majorante, dobro. Aplica-se a pena em dobro, prevista no caput deste artigo, né? Então, aqui você vai ter a pena em dobro. A pena, normalmente, no caput do artigo, é de 4 a 10 anos. Imagine que o cara pegou 10 anos, vai pegar com 20 anos, que seria o dobro. Beleza. Agora, vamos entender o que é arma de uso restrito ou proibido. Arma de uso restrito são aquelas armas que só o Exército pode utilizar, só as Forças Armadas, desculpe. Não apenas o Exército, mas também a Marinha Aeronáutica. Há armas que estão restritas às Forças Armadas, e nem a Polícia Civil pode utilizar, nem a Polícia Militar, mas somente as Forças Armadas. Isso é armas de uso restrito. E o que é arma de uso proibido? É aquela arma que está proibida de ser comercializada ou utilizada no Brasil, e nem mesmo as Forças Armadas podem utilizar. Que tipo de arma é essa? Por exemplo, aquelas armas que foram utilizadas no Vietnã, que são bombas incendiárias, né? E que prejudicavam imensamente. Aquilo é uma arma química, uma arma proibida. Então, nós temos armas de uso restrito, armas de uso proibido. Se o furto foi feito, se o roubo foi feito com o uso de arma de fogo, nós temos a pena aumentada de 2/3. Mas se essa arma de fogo é de uso restrito ou proibido, a pena é em dobro. Olha só que interessante. O objetivo aí do legislador, obviamente, é tentar diminuir essa criminalidade excessivamente violenta que nós somos testemunhas, tem havido em nosso país, em toda parte, né? Vamos adiante. Se a violência resulta... Agora eu estou na esfera do roubo qualificado. Inciso 1º, lesão corporal grave, a pena será de 7 a 18 anos e multa. Perceba que mudou a régua. Não é mais aquela régua que nós estávamos trabalhando lá no início, do roubo simples, de 2 a 8 anos. Mudou a régua. Agora é de 7 a 18 anos. E aqui, efetivamente, temos a figura do latrocínio, né?
do latrocínio. Se resulta na morte, a reclusão é de 20 a 30 anos. Bem, vamos chegar agora à extorsão, artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Então, a extorsão está sempre preocupada com pecúnia, com dinheiro, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A extorsão pode me dê a senha do seu banco, a extorsão pode, permita que a gente, sob ameaça, né, permita que a gente filme você fazendo aquilo e tal, senão você vai ter com isso tal, ter esses ou essas consequências, vão matar você, ou deixar de fazer alguma coisa, a pessoa desejaria fazer, e para obter essa vantagem econômica, o outro não se permite que o outro faça. Vamos fazer a diferença do constrangimento ilegal, né? Constrangimento ilegal não tem interesse de vantagem econômica. No constrangimento ilegal, o indivíduo usa violência ou grave ameaça para impedir que você faça algo que a lei lhe permite ou não faça algo que a lei lhe proíbe. Então, não lhe proíbe, né? Então, de fazer. Então, aqui no constrangimento ilegal, não há ganho pecuniário. Não há ganho pecuniário. Na extorsão, há um ganho. O objetivo de quem vai fazer a extorsão é o ganho pecuniário. A pena, reclusão de 4 a 12 anos e multa. A pena de extorsão é maior do que a pena de roubo, né? O roubo simples é de 4 a 10 anos. A extorsão de 4 a... Olha, não, é a mesma pena. Eu tinha pensado que era de 4 a 12 anos. 4 a 10 anos. Então, a mesma pena para o roubo e para a extorsão. Não sei porque eu tinha lido 12. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena em 1/3. Temos aqui causa de aumento, aumenta-se de 1/3 até a metade. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, né? Então, se houve a extorsão foi praticada mediante violência, a gente vai ter aqui se a forma qualificada, né? A forma qualificada, se a lesão corporal é grave, de 7 a 18 anos, se é morte, de 20 a 30 anos. Então, vale para a extorsão aqui as formas qualificadas de extorsão equiparadas ao roubo do parágrafo 3º. Muito bem. Parágrafo 3º aqui, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se o resultado de lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. O artigo 159 fala de extorsão mediante sequestro e tem as penas mais graves do Código Penal brasileiro. Vejam só, quando a extorsão mediante sequestro resulta em morte, veja qual é a pena. É a pena mais grave do direito penal brasileiro. Reclusão de 24 a 30 anos. Ô, Martor, a pena de homicídio qualificado também, a pena máxima também é 30 anos. Sim, eu estou dizendo que extorsão mediante sequestro com resultado morte é a pena mais grave do direito penal brasileiro, porque no caso do homicídio qualificado é de 12 a 30. Ou seja, a pena mínima é de 12 e a pena máxima é de 30. Aqui não. A pena mínima é de 24 e a pena máxima de 30 anos. O intervalo que o juiz tem é bem menor e vejo que o juiz já começa a dosimetria com 24 anos. É algo muito sério. E, mais uma vez, se revela o caráter patrimonialesco do Código Penal, que valoriza mais o patrimônio do que a vida. Por que aqui a pena é tão alta? Porque matou alguém? Não, porque matou alguém para obter o seu patrimônio. Quem as vítimas? Quem são as vítimas privilegiadas da extorsão mediante sequestro? As pessoas ricas
e o Código Penal está muito preocupado em defendê-las. Muito bem. A extorsão mediante sequestro, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem na condição de preço do resgate. Aqui é um detalhe importante e interessante. Na extorsão qualificada pela privação da liberdade, não há um resgate que um terceiro vai pagar. É a própria vítima que vai, na companhia dos marginais, até o banco e saca o dinheiro. É extorsão porque, sem a participação da vítima, os marginais não poderiam subtrair aquele dinheiro. Mas aqui não. Na extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade da vítima e a ameaça de sua morte, claro, é o instrumento que os marginais utilizam para obter o resgate. Então, há uma terceira pessoa que vai agir para lhes dar o resgate. Então, e outro detalhe muito importante, quando é que se consuma a extorsão mediante sequestro? É quando se pede o resgate? É quando se recebe o resgate? Nada disso. Se consuma a extorsão mediante sequestro quando se sequestra uma pessoa com o fim de obter. No momento que se priva a liberdade da vítima, está consumado o crime de extorsão mediante sequestro. É muito importante isso, né? Então, por exemplo, se a gente pensar num roubo, quando eu puxo a arma e aponto para o cara para pedir o celular, o crime ainda não está consumado. Só estaria consumado quando o indivíduo me entregasse o celular. Aí sim, o crime estaria consumado. Mas agora, na extorsão mediante sequestro, quando eu privo a liberdade da vítima, com a intenção de obter o resgate, já aí está consumado o crime de extorsão mediante sequestro. Lembrei agora de um detalhe que eu não falei a vocês em relação ao latrocínio. Quando é que temos latrocínio consumado e latrocínio tentado? Vocês vão lembrar que o latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte da vítima, né? Está aqui, né? O roubo qualificado pelo resultado morte. Isso aqui é o latrocínio. Parágrafo 3º, inciso 2º. Roubo qualificado pelo resultado morte. O latrocínio será considerado consumado, quando o indivíduo subtraiu a coisa e, para isso, ou depois disso, matou a vítima. Então, eu tenho um latrocínio consumado. Se ele subtraiu, tentou matar, mas não matou, é latrocínio tentado. Agora, preste atenção. Se ele tentou subtrair, não conseguiu, mas matou a vítima, eu tenho um latrocínio consumado. Eu não preciso que ele tenha subtraído e tirado a vida. A jurisprudência tem estabelecido, ainda que ele não tenha conseguido subtrair a coisa, se ele, com a intenção de subtrair, tirou a vida da vítima, eu tenho latrocínio na forma consumada. Muito interessante, né? Se ele subtraiu e tentou matar a vítima, mas a vítima não morreu, o latrocínio aí será tentado. Importante esse registro para a nossa compreensão. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, nós temos aqui a delação premiada, né? Facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. De 1 a 2/3 é um bocado. Vou te dar um exemplo. Se esse cara pegasse uma pena, então vamos estar aqui falando da extorsão mediante sequestro, a pena de 8 a 15 anos. Se ele pegasse 12 anos de pena, ele poderia ter a pena reduzida em 8 anos. Em 8 anos, que é 2/3 de 12. Então, é uma diminuição importante. Extorsão indireta, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Aqui o objetivo da extorsão, da violência, da ameaça, é para obter documentos que possam ser utilizados em detrimento da própria vítima ou de outra pessoa. A pena é reclusão de 1 a 3 anos. Há aqui violência, grave ameaça, há aqui também alguma vantagem para o agente
mas aqui a vantagem seria em dar causa a procedimento criminal posterior. Essa parte da usurpação a gente vai passar. Dano, é importante dizer que dano é de destruir intencionalmente, não existe dano culposo, né? Destruir ou inutilizar ou deteriorar coisa alheia, detenção de 1 a 6 meses ou multa, então, de ter intenção de quebrar aquilo. O dano é qualificado se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego, então o cara bate na pessoa e quebra o carro dela, por exemplo, com a violência à pessoa ou grave ameaça, contra patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Nesse caso, a detenção é de 6 meses a 3 anos e multa. Muito bem, então a gente tem a figura do dano, ação penal privada. Olha aqui, ó, nos casos do artigo 163, do inciso 4º, e do artigo 154, somente se procede mediante queixa, né? Então, o artigo 164, o artigo 163 e 164, né? Somente se procede mediante queixa. Muito bem. Isso é o que designa ação penal privada. Agora vamos à apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção. Aqui é uma diferença muito grande do furto. Então, não se compara ao roubo, porque na apropriação indébita não há violência ou grave ameaça. Mas ele se assemelha ao roubo, até a pena é igual, olha, a reclusão de 1 a 4 anos e multa, mesmo a pena do roubo. Mas qual é a conduta aqui? A conduta é a seguinte: na apropriação indébita, eu obtenho a coisa de forma legítima, mas depois eu me recuso a devolvê-la. Então, por exemplo, você me empresta o carro, e aí depois você me liga para... Cadê meu carro? Você perdeu, boy, agora é meu. Ora, então aí a apropriação indébita. No furto, a posse nunca é legítima. Na apropriação indébita, a posse é inicialmente legítima e depois se torna ilegítima. Aumenta-se a pena de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, ou seja, o indivíduo foi obrigado a lhe entregar a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial. Aqui você tem a confiança, né? Entregaram a coisa a você com a confiança, foi uma decisão judicial que lhe tornou tal, né? E em razão do ofício, emprego ou profissão. O cara recebeu como fiel depositário da coisa, porque funciona, trabalha, é a pessoa de confiança do juiz que determinou que você guardasse aquela função e você só teve acesso àquilo por causa da função que você ocupa, né? Muito bem. Agora, apropriação indébita previdenciária, ou seja, quando o empregador ele vai pagar o INSS do seu empregado, parte do valor é retirado do próprio salário do empregado e parte do valor é pago pelo empregador. Ora, quando o empregador subtrai esse valor do salário do empregado, ele o faz legitimamente, mas esse valor precisa ser depositado, ele precisa ser levado ao INSS. Se ele não faz, eu tenho aqui a apropriação indébita previdenciária. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo, na forma legal. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, aqui é uma conduta mais grave, porque a apropriação indébita simples é de 1 a 4, agora aqui é de 2 a 5 anos. Nas mesmas penas incorre quem deixar de. E aqui vem uma série de possibilidades de pessoas que tinham a obrigação de repassar à União, ao Estado, aos municípios, valores que foram recolhidos dos funcionários. Então, é importante observar esta questão. Para a gente terminar a nossa caminhada aqui, vamos falar
do estelionato, os dois últimos tipos penais que eu gostaria de trabalhar é o estelionato e a receptação. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, a conduta aqui significa induzir ou manter alguém em erro. Se a pessoa está enganada e você mantém a pessoa no erro para obter a vantagem ilícita, você pratica estelionato. Mediante o que, pessoal? Artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Antes da existência daquele furto que nós vimos lá, que é qualificado pela utilização dos meios eletrônicos, a gente poderia incorrer aqui no estelionato, o indivíduo que se passa agora. Se você tem uma norma específica para tratar dessa matéria, não pode-se mais adotar. Aqui você vai ter um artifício ou ardil. É um instrumento que ilude, é um indivíduo que se fantasia ou passa-se por um funcionário de uma empresa para se enganar, induzindo o indivíduo para fazer empréstimos fraudulentos, para pegar o dinheiro dele. Então, é o estelionato. Um negócio interessante, e a gente vai ver daqui a pouco, a emissão de cheques sem fundos é também considerada uma forma de fraude, né? Porque o cheque é um título de crédito e que você vai utilizar para burlar, enganar uma pessoa. Mas vamos ver aqui. Então, obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, beleza. Se o criminoso é primário, então temos aqui, como a gente existia a figura do furto privilegiado, a gente tem aqui o estelionato privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no 155, parágrafo 2º, exatamente o furto privilegiado, que é um furto com causa de diminuição da pena. Nas mesmas penas incorre quem vende, permuta ou dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como próprio. Ou seja, o indivíduo diz, essa casa aqui, eu quero alugar. A casa não é dele, a casa estava lá desabitada, ele alugou a casa ou vendeu a casa. Então, é a mesma coisa. Ou alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Eu tenho uma casa, mas a casa ela está passando por um inventário e eu não posso dispor dela, ela está ainda indisponível, mas eu me adianto e já negocio com a casa. Ela, em tese, eu tenho a propriedade, mas a propriedade está ainda embaraçada. Então, aqui as outras fraudes. Fraude eletrônica, olha que novidade aqui de 2021. A pena de reclusão de 4 a 8 anos, 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido ao erro por meio das redes sociais. Olha que interessante, né? Eu tenho um estelionato aqui com causa de aumento. Contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Mas uma novidade, essas novidades são de 2021, né, deste ano. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo considera a relevância do resultado gravoso. Aumenta-se em 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. A gente já viu isso quando discutimos o tema em furto, porque é mais difícil de investigar. Parágrafo 3º, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiária. Estelionato contra idoso ou vulnerável, também novidade de 2021. A pena é aumentada de 1/3 ao dobro, olha, a pena de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, pessoal, o que a gente tem aqui é a busca de punir pessoas que estão iludindo idosos, que têm sido vítimas preferenciais desse tipo de fraude. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública, criança ou adolescente, porque nestes casos será ação penal pública incondicionada, significa que o Ministério Público, ou mesmo o delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial sem que a vítima represente e
o Ministério Público pode oferecer denúncia sem que haja representação da vítima. Então, em todos os casos, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, exceto quando esses crimes são praticados contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. E aqui duplicata simulada, abuso de incapazes e tal, induzimento à especulação também, muito comum, essa ilusão para idosos, o cara promete uma pirâmide, o cara vai ganhar muito dinheiro, isso é estelionato. Então, vamos para a receptação, esse vídeo já está ficando mais longo do que eu pretendia, vamos ser breves aqui na receptação. Receptação é ártico, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto do crime, ou influir para que terceiros de boa-fé a adquira, receba ou oculta. Ora, o receptador é o indivíduo que compra a coisa que foi roubada ou furtada, ou mesmo que, de qualquer forma, negocia, né? adquire aquilo trocando por outras coisas. Então, esse é o crime de receptação. Para que se caracterize o crime de receptação, esse indivíduo, né, que vai adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa que deve saber que foi produto de crime. Né? Olha o texto aqui, que sabe ser produto de crime. Em tese, esse crime é sempre um crime doloso, você sabe que o indivíduo praticou o crime, mas existe a receptação culposa, a gente vai vê-la daqui a pouco. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, segue aquele padrão lá do roubo não, segue o padrão da pena do furto, do estelionato e da receptação, 1 a 4 anos, porque é um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa. Muito bem. Receptação qualificada é esse indivíduo que adquire, veja, aqui é a figura do ferro velho, eu sempre lembro do ferro velho quando eu leio o parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remover, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Primeiro, quero dizer que nem todo ferro velho age assim, né? Não sejamos preconceituosos. Existe um número imenso de ferros velhos que trabalham dentro da legalidade, um carro que não adianta mais vender, então o cara vai lá, vende para o ferro velho, isso é possível. Mas acontece, e você sabe tão bem quanto eu, que existem pessoas que fazem isso de forma indevida. Agora, na receptação qualificada, como a atividade é comercial ou industrial, o indivíduo vive com aquilo, não está no caput, como no caput, que sabe ser produto do crime. Ele deveria saber que é produto do crime. Ainda que ele não tenha certeza, mas se ele desconfia, ele já se encaixa no tipo penal do artigo 180, parágrafo 1º. E aqui a pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. Enquadra-se em atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 3º, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso. Parágrafo 3º é exatamente a receptação culposa. Esse indivíduo não sabe, nem era exigido dele que soubesse que aquilo é produto do crime, mas há uma desproporção entre o valor da coisa e o preço que foi pago. Se você compra por R$100 um celular de última geração da Apple, como assim? Quem é que está te vendendo? É um indivíduo que é viciado em drogas e tal. Então, na figura aqui da receptação culposa, então o indivíduo deveria saber que ele adquiriu e pela natureza da coisa, ou desproporção do valor e do preço, ou pela condição de quem a oferece, né? De estar fugindo, estar se escondendo, então deveria saber. Aqui você tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano.
Veja que a pena é menor, aqui há uma forma privilegiada, aqui sim, uma forma privilegiada de receptação. A receptação privilegiada, porque aqui mudou a pena em abstrato, mudou a pena em abstrato nessa situação em que o indivíduo não sabia, mas deveria, né? Era exigível, seria razoável que ele soubesse. Parágrafo 4º, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, imagine que o indivíduo teve seu carro roubado e depois esse carro foi comprado por uma pessoa e o indivíduo sabia que foi roubado. Não prenderam o cara que roubou o carro, mas pode prender o receptador, inclusive em flagrante delito. Outra coisa, se quem praticou o crime foi uma pessoa menor de idade, que é inimputável, e ela passou para esse indivíduo imputável, esse imputável praticou o crime de receptação, ainda que o agente que subtraiu seja inimputável. Um detalhe importante é que quando o indivíduo que furtou vende, ou aquele que roubou vende o objeto furtado ou roubado, ele não comete um novo crime. A venda é apenas o exaurimento do crime de furto ou de roubo que ele havia praticado. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, no parágrafo 3º, que é a receptação culposa. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto do parágrafo 2º do artigo 155, furto privilegiado, se é primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Parágrafo 6º, tratando-se de bens patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se a pena em dobro. A pena prevista no caput em dobro. É o caso, por exemplo, do pessoal que furta cabos de cobre das empresas de energia elétrica. Então, esse lá, né? Mas, e aí vende, o cara recebe, adquire de quem furtou os cabos de energia elétrica, cabos de cobre, telefonia e tal. Então, a pena é em dobro para o receptador, porque é uma empresa concessionária de serviços públicos, né? Seja de energia elétrica. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero que você esteja acompanhando. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. A gente está sempre interagindo com as pessoas. E eu espero que essa viagem, que não foi tão breve quanto eu imaginava, mas que foi um passeio rápido sobre os crimes contra o patrimônio, tenha ajudado vocês. Paz e bem.